Você está diante de uma das histórias mais enigmáticas já registradas nos textos antigos. Durante milênios, reis, estudiosos e exploradores tentaram compreender um mistério que atravessa as páginas da Bíblia como um fio dourado: o segredo da riqueza de Salomão. Não apenas riqueza comum, mas uma abundância tão extraordinária que os registros antigos descrevem algo quase impossível. Um reino onde a prata perdeu valor porque o ouro era tão abundante quanto pedras. Feche os olhos por um momento e imagine Jerusalém há quase 3.000 anos. O sol da manhã toca lentamente os muros da cidade, iluminando torres de pedra e portões de bronze. Mercadores chegam com caravanas vindas de terras distantes. Camelos carregam baús pesados, cheios de especiarias, marfim, tecidos raros e, acima de tudo, ouro. Mas esse ouro não era apenas riqueza. No mundo antigo, o ouro representava algo muito maior. Era símbolo de autoridade divina, sinal de poder legítimo, reflexo da ordem cósmica. Civilizações inteiras acreditavam que o ouro carregava a essência da eternidade. Um metal que não enferruja, não se corrompe, não desaparece. E entre todos os reis da antiguidade, nenhum foi associado ao ouro tanto quanto Salomão. Seu nome atravessou séculos envolto em lendas de sabedoria e riqueza. Cronistas antigos registraram números impressionantes, toneladas de ouro chegando ao seu reino todos os anos, tesouros acumulados no templo, salões revestidos de metais preciosos, tronos incrustados com pedras raras. Mas por trás dessas histórias existe um mistério mais profundo, um código escondido nas entrelinhas das Escrituras, um sistema de pensamento sobre riqueza, poder e sabedoria que poucos realmente perceberam. Porque para compreender o ouro de Salomão, você precisa primeiro compreender o mundo em que ele viveu. O antigo Oriente Médio não era apenas um conjunto de reinos isolados. Era uma rede viva de comércio, rotas de caravanas e alianças políticas. Do Egito à Mesopotâmia, das montanhas da Anatólia aos desertos da Arábia, mercadores atravessavam territórios transportando riquezas inimagináveis. E no centro dessas rotas estava Israel. Geograficamente, a terra de Israel ocupava uma posição estratégica entre três grandes civilizações: Egito, Mesopotâmia e o mundo mediterrâneo. Qualquer caravana que desejasse cruzar essas regiões inevitavelmente passava por ali. Isso significava algo extraordinário. Quem controlasse essa região poderia controlar o fluxo de riqueza entre impérios. E foi exatamente isso que aconteceu durante o reinado de Salomão. Mas o poder de Salomão não nasceu do ouro. Ele nasceu de algo ainda mais raro: sabedoria. Segundo o relato bíblico, quando Salomão assumiu o trono após o reinado de seu pai, Davi, ele recebeu uma oportunidade incomum. Em uma visão noturna, Deus lhe ofereceu qualquer coisa que desejasse: poder, longa vida, vitória sobre inimigos. Mas Salomão escolheu algo diferente. Ele pediu entendimento. Esse momento é fundamental para compreender o chamado Código do Ouro de Salomão, porque a riqueza que veio depois não foi descrita como o objetivo principal. Ela aparece nas narrativas como consequência, como se a sabedoria fosse a chave que destranca as portas da prosperidade. E então, algo curioso começa a acontecer nos textos antigos. As descrições da riqueza de Salomão se tornam cada vez mais grandiosas. Navios partem para terras distantes e retornam carregados de ouro. Alianças comerciais são estabelecidas com reinos poderosos. Artesãos e arquitetos de várias culturas são convidados para Jerusalém. E no centro de tudo isso surge um projeto monumental: o Templo. Imagine esse edifício em sua mente. Não era apenas um lugar de culto, era o coração simbólico do reino. Suas paredes eram revestidas de cedro do Líbano,
Esculturas delicadas representavam flores, palmeiras e querubins, e sobre quase todas essas superfícies havia ouro. Não pequenos detalhes decorativos, mas camadas inteiras de ouro. O interior do templo brilhava com uma luz suave refletida nas superfícies douradas, iluminadas pelas chamas das lâmpadas sagradas. Para quem entrava ali, a sensação deveria ser indescritível. Era como caminhar dentro de uma representação física do divino. Esse detalhe revela algo importante sobre o pensamento do mundo antigo. O ouro não era apenas riqueza acumulada, ele era linguagem simbólica. Para os povos antigos, revestir um templo com ouro significava declarar algo poderoso. Ali estava a presença do sagrado. Mas o ouro de Salomão não se limitava ao templo. Os registros mencionam um trono extraordinário, um trono feito de marfim, coberto de ouro puro. 6 degraus conduziam até ele, e em cada lado havia esculturas de leões, um símbolo de autoridade, vigilância e poder. Nenhum outro trono como esse foi descrito em toda a antiguidade. E então surge um detalhe intrigante. O texto afirma que toda essa riqueza fluía continuamente para o reino de Salomão, ano após ano, como se Jerusalém tivesse se tornado um ponto magnético para o ouro do mundo. Mas de onde exatamente vinha todo esse ouro? Uma das pistas mais misteriosas está associada a um nome que ecoa nas páginas da Bíblia como um enigma geográfico: Ofir. Ofir era descrita como uma terra distante, famosa por seu ouro excepcionalmente puro. Navios partiam do porto de Ezion-Geber e navegavam por mares desconhecidos em direção a essa região. Quando retornavam, traziam carregamentos impressionantes: ouro, marfim, macacos, pavões. Produtos tão exóticos que pareciam vir de outro mundo. Até hoje, historiadores discutem onde ficava Ofir. Alguns sugerem a África Oriental. Outros acreditam que poderia estar na Índia. Há até teorias que apontam para regiões da Península Arábica. Mas independentemente da localização exata, uma coisa é clara: o reino de Salomão estava conectado a uma rede global de comércio extremamente sofisticada. E isso revela algo fascinante. A riqueza de Salomão não era apenas tesouro acumulado. Era resultado de estratégia, diplomacia e visão econômica. Ele construiu alianças com reinos vizinhos, estabeleceu rotas comerciais seguras, controlou pontos estratégicos de passagem entre continentes. Em outras palavras, ele transformou Jerusalém em um centro econômico internacional. Mas mesmo com todas essas explicações históricas, a narrativa bíblica sugere algo mais profundo: um princípio escondido, uma lógica espiritual por trás da prosperidade. E é aqui que começamos a tocar no verdadeiro código do ouro de Salomão. Para compreender o segredo da riqueza de Salomão, você precisa olhar além do ouro, além dos palácios, além das caravanas carregadas de tesouros que cruzavam desertos e mares em direção a Jerusalém. Porque antes de existir riqueza, existiu uma mentalidade. Antes de existirem tesouros, existiu um princípio. E esse princípio nasceu de algo simples, mas poderoso: sabedoria. Talvez seja por isso que, mesmo depois que seus palácios desapareceram e seus tesouros foram levados, o nome de Salomão continua sendo associado à maior riqueza de todas: a riqueza da sabedoria. Uma riqueza que nenhum império pode roubar. Uma riqueza que nenhum invasor pode destruir. Uma riqueza que continua disponível para qualquer pessoa disposta a buscá-la. Talvez o verdadeiro segredo escondido por séculos seja justamente este. O ouro de Salomão nunca foi apenas metal precioso. Era conhecimento, era discernimento, era visão. E esse código ainda pode transformar a forma como você enxerga riqueza, poder e propósito. Porque no final,
A maior riqueza da história nunca foi o ouro. Foi a sabedoria de saber como usá-lo.